Comissão de inquérito da Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma foi suspensa. Plenário da Câmara dos Deputados aprovou o uso obrigatório de máscara de proteção facial durante o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Testemunhas negam ter autorizado pagamento antecipado dos respiradores artificiais. Enquanto isso, Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa aprovou requerimento para ouvir o governador do estado, Carlos Moisés. Presidente Bolsonaro disse que medidas adotadas para conter o avanço da Covid-19 mais atrapalham do que ajudam. Ministro das Relações Exteriores critica a falta de transparência na Organização Mundial de Saúde. Uruguai libera a abertura de shopping centers do país. Campeonato Catarinense de Futebol tem data marcada para retorno da competição. E ainda, discussão sobre racismo também gera polêmica no meio esportivo. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é quarta-feira, véspera de feriado, dia 10 de junho de 2020. A você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa tarde. Foi suspensa a comissão de inquérito que investigava as movimentações financeiras da Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, a AFASC. A decisão irritou o presidente da CI. A comissão de inquérito, a CI da AFASC, foi suspensa por decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A decisão foi anunciada nesta terça-feira na Câmara pelo vereador Zairo Casagrande, presidente da comissão. Ontem, no final da tarde, a gente não foi notificado ainda, eu sou o presidente da AFASC, eu não recebi nenhuma notificação. Mas decisão judicial se cumpre, né? Então, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, para todo o estado, né? Ele suspendeu os efeitos e os trabalhos da nossa CI, da nossa CPI da AFASC. Eu não sou jurídico, né? Eu não sou advogado, então não consigo interpretar para quem está assistindo da TV o que significa essa decisão. Então eu vou esperar ser notificado e vou mandar para o departamento jurídico titular da Câmara para que eles façam análise do que pode acontecer então daqui para frente. O vereador explica que a comissão iria investigar 8 denúncias referentes à gestão da AFASC. 2 delas nós iríamos começar a investigação hoje à tarde, que seria uma oitiva com o delegado Túlio Falcão. Queria falar sobre o desvio de 12 toneladas de carne da merenda escolar. Então esse seria o nosso primeiro assunto hoje à tarde. E o segundo assunto, há uma denúncia, né, de fraude na desapropriação de uma praça, da Praça do Céu, lá no bairro Progresso, com o senhor Maxwell Flor. Iria debater sobre esse assunto. Então a CPI da AFASC, infelizmente, ela ia começar a investigar, porque nós, vereadores, temos a obrigação de dar uma resposta, né? Se existe algo, ou também se não existe algo irregular. O fato é que a AFASC é uma ONG, terceiro setor, que recebe da prefeitura um valor altíssimo, acima de 40 milhões, e é preciso, se há denúncias, temos que prestar contas. Diante da decisão de suspender a CI, Zairo fala da impossibilidade de fiscalizar essas denúncias. Minha obrigação de vereador é fiscalizar, né? Nós estamos falando de 43 milhões de reais de dinheiro público que vai para uma ONG, né? Então, sem desmerecer o trabalho da AFASC, sem fazer juízo ou pré-julgar qualquer um dos seus dirigentes, né? Essa não é a nossa tarefa, né? Nós não somos um tribunal de inquisição, nós somos uma comissão de investigação que vai apurar os fatos. E quando você é impedido, o parlamentar é impedido de fazer o seu trabalho, e também, mais grave, eu não posso informar à sociedade uma resposta às 8 denúncias.
realmente é muito frustrante, né? A decisão judicial do desembargador relator Sérgio Roberto Luz atende ao interposto pela FASC, que sustenta que o legislador municipal não dispôs sobre comissão temporária em sua lei orgânica ou em emenda à lei orgânica. Zairo diz não entender a decisão e se mostra receoso de que ela represente também uma nulidade nas outras comissões de inquérito já instauradas na Casa Legislativa. O nosso trabalho seguiu rigorosamente o regimento interno da Câmara, que é lei. Então eu nem imagino o que o desembargador lá do tribunal levou como argumento, não faço a menor ideia, para suspender o trabalho da nossa CI. E pelo que está sendo dito, o trabalho de todas as CPIs, inclusive as do passado. O presidente da comissão ressalta que a suspensão será analisada, mas adianta que não há um prazo para isso. A partir do momento que tiver a compreensão pela análise jurídica, nós vamos tomar todas as medidas possíveis para poder reiniciar os trabalhos e prestar os esclarecimentos que a sociedade exige de nós, vereadores. Até lá, o sentimento é, segundo ele, de frustração. Eu acredito que de todos os vereadores, né, da Câmara de Vereadores como um todo, porque nós estamos sendo impedidos por um outro poder, o Poder Judiciário, de fazer o nosso papel. Então a frustração é muito grande. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o uso obrigatório de máscara de proteção facial durante o estado de calamidade pública, claro, em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Os deputados também votaram o projeto de lei que suspende a inclusão de novos inscritos em cadastros negativos, como Serasa e SPC, durante a pandemia da Covid-19. Os deputados iniciaram a sessão com votação de pedidos de urgência para projetos de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Em seguida, votaram e aprovaram o projeto de lei que obriga autoridades sanitárias a tomar medidas para garantir a saúde dos profissionais considerados essenciais ao controle de doenças e manutenção da ordem pública em casos de epidemia, pandemia ou surtos provocados por doenças contagiosas. Aqueles que trabalham em contato direto com pessoas contaminadas devem ser testados a cada 15 dias ou com a frequência que atenda critérios e padrões de biossegurança. Os deputados também apreciaram 2 textos que voltaram para a Câmara após serem alterados pelo Senado. O projeto de lei que torna obrigatório o uso de máscara de proteção facial, mesmo que de fabricação artesanal, em locais públicos, como medida de enfrentamento ao novo coronavírus. E o PL, que suspende a inclusão de novos inscritos em cadastros negativos, como Serasa e SPC, também durante a pandemia da Covid-19. O texto estabelece que durante o estado de calamidade pública relacionada ao coronavírus, que a inscrição de registros de informações negativas de consumidores deverá ser separada dos cadastros normais. Após esse período, o cadastro volta à situação normal, exceto se houver pedido de renegociação por parte do devedor. Além disso, as inscrições negativas, mesmo aquelas anteriores à pandemia da Covid-19, não poderão ser usadas para restringir o acesso a linhas de crédito ou programas de fomento que visem ao enfrentamento das consequências econômicas da crise. Outro PL que estava na pauta desta terça-feira é o que suspende, também durante estados de calamidade, obrigações de pagamento por parte dos beneficiários do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O texto altera a Lei de Financiamento Estudantil para suspender, no período de crise, entre outros pontos, a quitação de parcelas durante o curso e a amortização do saldo devedor após o curso. Entre as medidas provisórias que estavam na pauta dos deputados estão a que permite que os contratos de trabalho sejam suspensos por até 4 meses durante o período de calamidade pública e a que cria o Programa Emergencial de Suporte a Empregos, que abre uma linha de crédito especial de 34 bilhões de reais para financiar até 2 meses a folha salarial das empresas. A seguir, testemunhas negam ter autorizado o pagamento antecipado dos famosos respiradores artificiais. Enquanto isso, CPI aprova ouvir governador Carlos Moisés.
Em depoimento, testemunhas negaram ter autorizado o pagamento antecipado do famoso caso dos respiradores artificiais. Enquanto isso, os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovaram um requerimento para ouvir o governador do estado, Carlos Moisés, a respeito do caso. A autorização para o pagamento antecipado pelos 200 respiradores artificiais e a suposta pressão do ex-chefe da Casa Civil nesse processo de compra foram os principais assuntos abordados na cariação realizada nesta terça-feira pela Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Por mais de 6 horas, o ex-secretário de Estado da Saúde, Elton Zeferino, a servidora Márcia Pauli, que era superintendente de gestão administrativa da Secretaria de Estado da Saúde na época da compra dos respiradores, e o ex-chefe da Casa Civil, Douglas Borba, foram questionados sobre as contradições apresentadas nos depoimentos que prestaram na semana passada. Um dos questionamentos foi em relação ao pagamento antecipado na compra dos equipamentos. Até 5 milhões a autorização para que eu assine as dispensas de licitação para contratar, eu tenho autonomia, até 5 milhões. A partir dali, o ordenador primário é que tem a autonomia. A senhora confirma aos membros da CPI que a ordem para pagamento foi do secretário Elton? Sim. Por um limite de valor, a autonomia era dele. A execução, o apertar do botão, COFES e suas gerências, execução operacional. A autorização só pode ser do secretário Elton, não pode ser de mais ninguém. Já o ex-secretário responsabiliza a servidora. Ela tinha condições de ordenar esse pagamento sem que ele passasse pelo senhor. Sim. Ela tinha condições? Sim. Por que tinha? Tanto ela como qualquer um no almoxarifado. Por quê? Porque nós já temos uma despesa que foi realizada. Essa despesa realizada, ela só faz agora o quê? Quem recebe o equipamento, ele confere se esse equipamento está adequado ou não, uma vez estando adequado. Rito é se autua um processo. Esse processo, uma vez autuado, a nota fiscal ela é incluída no processo. Essa nota fiscal ela é assinada no Sistema de Gerenciamento de Processos Eletrônicos, SGPE. Uma vez que se assine essa nota, uma vez que a nota esteja assinada, essa nota ela precisa ser incluída no SIGEF, que é o sistema financeiro, que necessariamente não vai ser incluída pela pessoa que assinou. Por quê? A pessoa que faz a inserção desse documento lá no SIGEF, ela vai conferir, se eu tenho uma nota fiscal, onde alguém aqui está certificando, através da sua assinatura, que esse produto ele está entregue, eu vou incluir no SIGEF. Então, o senhor, em resumo, o senhor entende que uma vez certificada a nota fiscal pela servidora Márcia, de que o produto foi entregue, supõe, o departamento financeiro vai fazer o pagamento? Sim. Nos depoimentos, Douglas Borba, que está preso preventivamente e recebeu permissão para participar da cariação, reafirmou que não teve nenhuma participação na escolha da Veigamed. Ele afirmou que não trocou nenhuma mensagem com Márcia entre os dias 25 de março e 1º de abril, período em que a compra dos respiradores foi fechada. Como todos os outros que eu narrei aqui, eu fiz o encaminhamento para onde o próprio gestor da crise ordenou que fosse feito, que era a Superintendência de Gestão Administrativa. A partir do momento que eu canalizo esses contatos, esses protótipos, para a Superintendência de Gestão Administrativa, no caso dos respiradores, eu saio de cena. Tanto é que eu não converso sobre respiradores. Aliás, eu não converso sobre nada com a servidora Márcia do dia 25 de março ao dia 1º de abril. Já a servidora afirmou que houve pressão do ex-secretário. Gostaria de ressaltar que foi com a permissão do secretário Elton que o secretário Douglas se veio em contato com a SGA, com a SES, com essa interferência e com esse poderio que ele representa como secretário-chefe da Casa Civil, um homem do governo, um staff do governo, com essa autoridade. Gostaria de mencionar o que o secretário Elton falou em seu depoimento. Se me permitem, rapidamente. Aos 32 minutos do Ministério Público, o secretário Elton expressou: decisão de governo faz subentender que o governador já havia sido consultado.
Aos 33 minutos, o secretário Elton declara: é possível supor que a indicação do chefe da Casa Civil para a SGA, para superintendente, era tido como encaminhamento necessário, pois o servidor entende que é decisão a ser cumprida. A servidora se irritou ainda quando explicava que o então secretário da Saúde solicitou uma reunião para o dia 4 de abril para obter mais esclarecimentos sobre a compra com a Veiga Med, negociação que, segundo ela, já preocupava o governo. O senhor confirma o que a senhora Márcia fala, doutor Elton, sobre esse pedido seu para ela, para que falasse com o Fábio sobre essa questão? Não, na verdade, eu pedi para ela confirmação na compra. Onde estavam os equipamentos, quando iam chegar, cópia de transportador, enfim, isso. Com licença. Jesus. O secretário, então, Elton Zeferino, solicitou a agenda de uma reunião, dia 4, 10 horas da manhã. Neste dia, propositalmente, agora eu percebo, diante da falta de verdade dele, que ele me deixou sozinha para essa reunião e aí eu solicitei a ajuda do subtenente Sampaio. Ele solicitou esse contato. Eu reitero, ratifico. Uma pena essa falta de verdade que se repete. Eu acabei de dizer que sim, deputado. Eu acabei de dizer que sim. Vergonha isso. O senhor disse que o senhor pediu para outra coisa. Deus, eu não aguento mais isso. Eu acabei de dizer que sim. Para que ela confirmasse com a empresa e, obviamente, para confirmar ela precisaria ter alguém da empresa. Senhor presidente, eu acho que a gente tem que dar uma paradinha. A comissão aprovou ainda o requerimento para a oitiva do governador do estado, Carlos Moisés. De autoria do relator da CPI, deputado Ivan Nats, o pedido foi aprovado por unanimidade. A oitiva ainda não tem data marcada. O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse durante a reunião ministerial transmitida ao vivo que as medidas para combater a Covid-19 podem provocar mais danos do que benefícios. Ele também citou que a doença praticamente não é transmitida por pessoas assintomáticas. A reunião ministerial desta terça-feira com o presidente Jair Bolsonaro foi calma e teve como foco a pandemia do novo coronavírus. No encontro transmitido ao vivo, o presidente citou a possível pouca chance de transmissão a partir de pessoas assintomáticas. E os assintomáticos, a chance de transmissão do vírus é próximo de zero. Segundo a própria OMS diz que não é um dado ainda comprovado, nós sabemos, mas um dado bastante importante porque todos os procedimentos, todas as observações da OMS conduzem para isso. A Organização Mundial da Saúde esclareceu nesta terça-feira que houve um mal-entendido e que a transmissão da Covid-19 ocorre sim a partir de casos assintomáticos da doença. A entidade explica que há pouco estudo sobre o número de assintomáticos. Em algumas pesquisas, os assintomáticos são apenas 20% dos infectados. Os outros 80% podem desenvolver sintomas leves ou mais duros da doença. Os cientistas também lembram da perigosa diferença entre pacientes pré-sintomáticos e assintomáticos. Na reunião em Brasília, Bolsonaro voltou a criticar o confinamento social em alusão à economia. As medidas para combater o vírus, que tinham que ser tomadas, não poderiam fazer com que o efeito colateral produzisse um dano muito maior do que o próprio vírus. Segundo o consórcio de empresas jornalísticas criado para minimizar a possível falta de transparência do Ministério da Saúde, o Brasil tem até o momento 37.840 mortos e 719.449 infectados. Durante uma reunião de gabinete com o presidente da República, Jair Bolsonaro, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, criticou a falta de transparência da Organização Mundial da Saúde na luta contra o coronavírus e sugeriu que a agência sofre influência política. Obrigado, senhor vice-presidente.
O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, criticou nesta terça-feira a falta de independência, transparência e coerência da Organização Mundial da Saúde na luta contra o coronavírus. Durante uma reunião de gabinete com o presidente Jair Bolsonaro, Araújo apontou falta de coerência em diretrizes específicas da organização. Na origem do vírus, no compartilhamento de amostras, no contágio por humanos, nos modos de prevenção, na quarentena, no uso da hidroxicloroquina, na indumentária de proteção e agora na transmissibilidade por assintomáticos. Em todos esses aspectos, a OMS foi e voltou, às vezes mais de uma vez, e isso nos causa preocupação. A fala do ministro ocorre dias depois de Bolsonaro ameaçar retirar o Brasil da OMS, acusando a agência de trabalhar com viés ideológico. A Itamaraty acompanha o papel da OMS, com muita preocupação. Falta de independência da OMS, aparentemente, falta de transparência e coerência, sobretudo. O chefe da diplomacia brasileira lembrou que a OMS aceitou no dia 19 de maio uma avaliação independente sobre sua resposta à pandemia do novo coronavírus e reiterou que a investigação fosse realizada rapidamente. Em meio a bons indicadores da Covid-19, o nosso vizinho, o Uruguai, reabriu shopping centers em todo o país. Ainda assim, há regras sanitárias para evitar a propagação do novo coronavírus. Os shoppings uruguaios reabriram as portas na terça-feira diante dos bons indicadores que o país apresenta em meio à pandemia de Covid-19. O Uruguai registrou 2 dias consecutivos sem nenhum caso da doença informado e somente 84 pessoas se recuperam do novo coronavírus. Estou feliz porque há muita gente que pode retornar ao trabalho e isso é importante. Muitos estavam desempregados ou dependendo do seguro-desemprego e nesse sentido me parece importante que possam retomar o trabalho. Os estabelecimentos ainda precisam de precauções sanitárias. Funcionários usam máscaras, álcool em gel é disponibilizado e clientes com temperatura acima de 37 graus Celsius têm a entrada proibida. De acordo com o protocolo de segurança, as roupas tocadas ou provadas por clientes devem ser desinfectadas com vapor d'água ou mantidas em isolamento por 48 horas. A seguir, Campeonato Catarinense de Futebol tem data marcada para o retorno da competição. O Campeonato Catarinense já tem data marcada para retomar. A decisão foi anunciada pela Federação Catarinense e pela Associação de Clubes. Paralisado desde o dia 16 de março, em virtude da pandemia do novo coronavírus, o Campeonato Catarinense de Futebol será retomado no próximo dia 8 de julho. A fase de quartas de final, com jogos de ida e volta, serão realizadas com portões fechados, ou seja, sem a presença de público. No dia 8 de julho, às 7 da noite, no Heriberto Wilson, jogarão Criciúma e Marcílio Dias. Às 9h30 da noite, em Chapecó, a Chapecoense receberá a visita do Avaí. No dia 9, em Jaraguá do Sul, jogam Juventus e Figueirense. O jogo será às 6h30 da tarde. No mesmo dia, só que às 9 da noite, duelam Joinville e Brusque. O confronto será em Joinville. Os jogos da volta ocorrem dias 11 e 12. Com a retomada das partidas confirmada, os clubes já estão autorizados a retornar aos treinamentos, desde que os jogadores, membros das comissões técnicas e demais funcionários sejam constantemente testados. Regras para viagens e hospedagens das delegações também serão bem rígidas. Foi sepultado nos Estados Unidos o corpo de George Floyd, morto por asfixia por um policial. A ação gerou protestos em todo o mundo acerca do racismo. No meio esportivo, o tema também é bastante recorrente e merece discussão.
eu não sou aquele tipo de pessoa que aconteceu naquele dia. Foi num momento de ânimos exaltado, por ter gerido bebida alcoólica e o calor daquela emoção na hora lá. Você deve lembrar deste caso. O segurança Fábio Coutinho estava trabalhando no clássico Atlético Mineiro e Cruzeiro em 2019 pelo Brasileirão, quando torcedores do Atlético o insultavam por sua cor. Dentro desses torcedores, tinha ali aproximadamente umas 6 pessoas que estavam um pouco mais exaltadas. Esses 2 se exaltaram um pouco mais, um deles tentou passar, eu não permiti, e foi no momento que simplesmente ele cuspiu na minha face. E injustificavelmente ele continuou me xingando, me agredindo verbalmente, xingando a minha mãe, e isso durou ali, ele e o irmão dele, isso durou ali aproximadamente uns 3 a 4 minutos, e ele virou e falou para mim, não põe a mão em mim, olha a sua cor, você é macaco. Então essa foi na verdade foi qualificado como injúria racial. Então eles se encontram ainda livremente, enfim, vamos aguardar aí a justiça. Os casos de injúria racial teve um aumento, segundo o Observatório de Racismo no Futebol. Foram 56 casos registrados. Essa é a maior marca desde o início da apuração em 2014. Entretanto, o racismo não para apenas no futebol. Tivemos um caso que repercutiu mundialmente, onde um segurança negro foi morto por um policial branco. George Floyd foi um afro-americano que morreu em 25 de maio de 2020, depois que Derek, então policial de Minneapolis, ajoelhou-se no seu pescoço e por menos de 7 minutos, enquanto ele estava deitado de bruços na estrada. Histórias de racismo acontecem há muito tempo. Rogério Menezes, ex-atleta de futebol do Inter de Santa Maria, clube do Rio Grande do Sul, revela que nos anos 90 também sofreu por sua cor. Minha carreira se resumiu em 12, 13 anos de carreira. Passei em vários clubes, passei no Friburguense, passei em São Mateus, que é no Espírito Santo, passei Duque Caxiense, que é em Caxias, Mesquita, joguei em Natal, no Alecrim. Minha categoria de base juvenil e júnior foi no Botafogo. Onde eu tive um problema, assim, foi no Inter de Santa Maria, porque o treinador lá que chegou, mudou de treinador, eu vinha jogando de titular com outro treinador, eu sofri com esse treinador que chegou um preconceito muito grande, porque pessoas depois que é chegado a ele, ligado a ele, veio falar para mim que ele não gostava de negão. Mas eu não entendi nada. Porque qual era o correto? Ele, e geralmente, quando o cara te manda embora, ou você é reserva, ou você não está jogando, é uma coisa. Mas só que eu era o titular. Eu vinha jogando o campeonato todo de titular, o time vinha bem. Então, é fatos que assim você fica assim se questionando, perguntando, E aí, depois eu fiquei sabendo porque ele me mandou embora, porque ele não gostava de negão. A morte de Floyd desencadeou uma série de protestos por todo o mundo e os atletas de diversas modalidades se posicionaram contra o racismo. O astro da NBA, Stephen Curry, do Golden State Warriors, postou em suas redes sociais a participação no movimento em Oakland, Califórnia. LeBron James, logo após o acontecido, postou uma foto com uma camisa escrita "Não consigo respirar". Ele, que sempre foi ativista pela causa das minorias étnicas. E aqui no Brasil, o jogador de futebol Daniel Alves, que já sofreu injúria, postou uma foto e a legenda dizendo: "Precisamos de humano, precisamos de paz, precisamos de amor, precisamos de vida". Quando uma pessoa de notoriedade numa área se coloca como uma voz antirracista, ela às vezes faz essa mensagem chegar
a pessoas que não estão engajadas em movimento negro, que não se interessam muito por questões políticas, mas por meio da paixão do esporte, ela passa a entender a importância de se lutar contra o preconceito. Eu vejo como fundamental esse engajamento de atletas, não apenas negros, sobretudo os brancos, que no dia a dia sabem, né, o quanto seus companheiros negros sofrem com o racismo dentro do campo, dentro das quadras, e isso precisa mudar. E um passo para essa mudança é que atletas, pessoas que estão em posição de privilégio, levantem a voz contra o racismo. O racismo, a injúria racial, ela parece não ter fim na nossa sociedade. Então, temos que refletir cada vez mais, mas parece ela não ter fim. Sempre novos casos vêm à tona nas redes sociais e nos veículos de comunicação. Para mudar esse cenário, acho que é preciso uma reforma das instituições esportivas. Não é admissível que o esporte de tantos ídolos negros ainda seja comandado apenas por brancos, porque a maioria dos dirigentes é formada por brancos, para que as estruturas de poder comecem a contemplar negros que, por sentirem na pele diariamente a dureza do racismo, podem se sensibilizar em criar medidas efetivas de combate à discriminação racial no esporte. E o Informe Região desta quarta-feira fica por aqui. Amanhã, feriado, estaremos de volta, se Deus assim permitir. Boa noite.